Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio A Bolsa na Cabeça. Boa tarde, Bob Williams. Agora sim, tem que dar uma animada, pô. O mercado tá subindo. Quer dizer, subiu bastante, né? Agora tá mais calminho. Então, eu vou te dizer que eu tô mais animado para a Bolsa nos últimos 4 anos, 5 anos. Também. Eu acho que a gente pode realmente achar um fundo importante no teste do fundo nos próximos meses. Mas a gente pode ficar aqui 24 horas falando que o final do ano de 2016 vai ser um ano positivo e efetivamente isso acontece. Mas a gente vai ter a consciência que muita gente não vai conseguir ganhar dinheiro na compra até o final do ano, mesmo com esse call certeiro. E por quê? Fica tudo aqui na nossa cabeça, né? Tá no ar, mais o Bolsa na Cabeça. Agora sim, ó, não foi ensaiado não, mas foi legal essa introdução, né, de dar o call, de ver. A gente está aqui cada quarta-feira. Aliás, é bom ter você aqui, porque as últimas 3 semanas eu fiz sozinho aqui uma coisa didática então me chama que não assim. é tão assim animado quanto quando a gente tem um convidado, né? Então hoje a gente tem o Rafa conosco. E você vê ele sempre na InfoMoney e também nos blogs. E no Domingo com o Rafi. Isso aí. Todo Morning Call e também Domingo no Rafi. E aí a gente eu chamei ele para falar comigo, com vocês, né, essa semana, porque muitas pessoas estão perguntando, muitas pessoas estão com ansiedade agora, porque eles estão sentindo, Rafa, que eles perderam esse último foguete, né, dos últimos 2 semanas, onde o preço subiu fortemente, muito além de nossas expectativas, e várias pessoas estão agora com uma certa ansiedade. Puxa, foi longe demais. Verdade. Mas será que não vai continuar? E aí, eu lembrei muito das questões psicológicas aqui. Até a gente faz todos os dias um vídeo, ou você faz a apresentação aqui online, aqui na InfoMoney ao vivo. E nos meus vídeos, nos últimos 3, 4 dias, eu tenho falado, muito cuidado com essa questão agora de sentir a ansiedade, porque isso significa você está no seu lado intuitivo em vez do seu lado racional. Aliás, na quinta, na sexta, no sábado não, quinta, na sexta, na segunda, ontem e hoje, eu tenho alertado sobre as condições técnicas do gráfico, que para mim não representam boas compras nesse nível, né, Rafa? Nem para mim. Mas mesmo assim, todo mundo está perguntando: posso comprar, posso comprar, posso comprar, posso comprar. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e depois vamos ver se a gente dá uma olhada no gráfico também para explicar a situação. Por que nunca estamos satisfeitos? E por que, Rafa, tantas pessoas estão sentindo ansiedade que querendo entrar no mercado, justamente no ponto tecnicamente muito perigoso? E aproveitando isso, né, a gente estava lá em cima, né, fazendo as análises, aí o Bo falou, olha, hoje tem o Bolsa na Cabeça, tal, e aí eu perguntei, Bo, qual era o assunto do Bolsa na Cabeça hoje? O assunto é essa questão do sentimento de perder o rally, perder a oportunidade. Na mesma hora, levantando, eu falei, então eu quero fazer o Bolsa na Cabeça. E pela simples razão, porque o meu modus operandi, que vem da última semana, está muito parecido. Inclusive, declarei isso no Domingo com o Rafi. Estou falando isso de novo aqui. Está muito parecido com o que a maioria do comportamento de pessoa física normal se mostra, né? Que é o quê? Perder o rally. Eu fiz o mais difícil, que é cantar a venda no início do ano, aí até o 36.600, bateu no meu alvo, aí chegou ali, eu comecei a recomendar compra para repique, falei, olha, daqui vai até 44 mil pontos, bateu no meu alvo 44 mil pontos, eu parei de comprar. Perdi o rally, do 44 foi até o 49, eu fiquei fora. Se vocês olharem minhas recomendações de swing trade, todas fora. E eu fiquei me mordendo por dentro, porque o mercado se rasgou, teve call de opção, teve call de estatais, teve os papéis aí de materiais de base, todos eles explodiram e eu fiquei fora. Só que hoje, teve uma condição bem especial, porque
eu fiquei de fora da metade do rally. O rally inteiro, eu peguei a metade, a outra metade eu fiquei fora, que foi o momento mais dramático tal do Lula. Mas, enfim, a gente está aqui pregando a educação financeira, a melhor psicologia, a disciplina operacional, que você tem que cumprir sua estratégia, etc. E aí isso está acontecendo na prática, porque cheguei no domingo com o Rafa e falei, galera, eu não vou recomendar nada aqui, porque eu perdi o rally e não vai ser agora que eu vou comprar. Esse foi o primeiro ponto. Certo. Ponto 2 é que eu vou voltar à minha recomendação quando as condições técnicas de mercado voltarem a ficar numa boa. E aí, ontem, finalmente, deu uma configuração gráfica do meu ponto de vista, da minha análise, etc., que foi de CPFE. Eu estou sem a cotação aqui, mas eu queria pedir para alguém do chat aí, escreve quanto é que está a CPFE agora e o percentual de valorização dela. Escreve aí no chat, por gentileza, porque eu dei call de compra ontem para esse papel. Ou seja, dei o call de compra, o papel está andando. Quer dizer, claro, é uma operação frente a várias outras que já deram positivas, mas o aprendizado que eu quero mostrar aqui, em termos de disciplina, lembrando que a gente não está aqui para dar call, hoje é bolsa na cabeça, é disciplina, é porque eu adoro fazer esse programa, porque mais do que nunca eu me conheço, me autoconheço, acabo aprendendo muito mais com as apresentações do Boa, de cada coisa que ele faz, técnica, da psicologia e tudo mais, e sobretudo passar a minha experiência na prática para quem está assistindo a gente. Já que nós somos as pessoas que educam, etc., então eu passo a minha experiência. Então, olha aí, 18,62. Beleza, eu recomendei esse papel a 17,60. Ou seja, está subindo bem, já mais de 8%. Sim. Não, sempre tem oportunidades, sempre tem em qualquer mercado oportunidades. E o que você está tocando num assunto muito importante, de a gente ser disciplinado e executar no mesmo jeito, sempre, porque é muito mais importante nossa consistência do que ganhar sempre, claro. pegar sempre cada oportunidade, né? Bom, vamos fazer uma breve apresentação nos slides aqui no PowerPoint. Depois nós vamos falar sobre o assunto atual, né, desse rally, porque as pessoas estão sentindo fora, né? Porque eles estão com tanta ansiedade de entrar no mercado agora. Então, Fábio, vamos para o slide aqui. Rapidinho, uma apresentação sobre as conclusões de Prospect Theory. A gente fica feliz quando ganha, mas quando perde tem uma sensação de dor. E essa dor, a sensação, é 2 vezes maior do que a alegria do ganho. Então a gente pode ter uma sensação acumulada também com o tempo em relação disso. Mas os pontos mais interessantes é que arrisco menos aqueles que têm ganhos garantidos e arrisco mais aqueles que têm perdas garantidas. Tá? E quando existe a chance de perdas, as pessoas assumem mais risco a fim de evitar a dor. Isso é importante entender. Tá? Arrisco menos aqueles que já têm ganhos garantidos e arrisco mais aqueles que já têm perdas garantidas. Perdão, gente. Ok, olha só, como a gente está infeliz mesmo quando não faz o trade, porque muitas pessoas não fizeram o trade, mas continua triste. E realmente não tinha oportunidade técnica que entrar no trade no início de onda 1. Mas as pessoas estão tristes, olha só. Na situação onde você fez o trade aqui, por exemplo, você ganha 50 e depois perde os 50, a sensação é que você perdeu. E, na verdade, matematicamente, o resultado era 0,0, conta de padeiro. Né? Claro que tinha, nesse caso, custos operacionais. Mas vamos ver aqui a situação atual. Você identifica um belo trade que deu 100 centavos no lucro e você não entra. Vamos dizer que, nesse caso, quando a gente estava dando compra na onda 3 para cima nos 60 minutos, lá um mês atrás, 2 semanas atrás, a gente identificou que o preço poderia subir, você saiu nos 44, eu saí nos 46 e pouco e o preço foi para 49, né? Isso. Mas muitas pessoas não pegaram esse movimento, porque era muito forte, era depois de um novo fundo no gráfico diário, ainda tinha possibilidade de cair no gráfico semanal, voltar para testar os fundos. Então, a gente identificou o trade, não fizemos o trade, Rafa, mas todo mundo olha para trás e pensa, eu poderia ter pego esse trade. Olha, ele saiu de 38 mil e foi para 50 mil.
eu poderia ter pego esse trade. Então, mesmo sem fazer o trade, a sensação é de dor. Agora, voltando para a gente, Fábio. Então, a sensação é dor, Rafa, mesmo quando a gente não faz o trade. E essa eu sensação... senti mesmo, na pele. Peguei a metade do rally e fiquei lá, me mordendo na cadeira, querendo alguma coisa. Então, mas não perdi nada. Mas olha o que ele falou. Querendo fazer alguma coisa. Porque o que acontece quando você não faz o trade e o trade vai sem você? Você acha que perdeu uma oportunidade e você se sente como se fosse perdido dinheiro. Isso. E a gente sabe quem arriscam mais, aqueles que têm a sensação de dor associado com a perda. O problema é que quando o preço sai de 38 mil pontos e vai para 50 mil, já não tem mais relação risco-retorno. Exato. Já não tem mais a condição técnica favorável para fazer o trade. De fato, a gente tem ainda no gráfico semanal a possibilidade, a probabilidade de voltar e testar os fundos de janeiro. E no gráfico semanal ainda está em tendência de baixa. Então, vamos comprar o topo de um repique no gráfico semanal porque a gente sentiu que perdeu a oportunidade. E se ele for embora sem mim, o que eu vou fazer agora? E essa sensação que muitas pessoas estão sentindo, eles estão me escrevendo e perguntando todos os dias, o que eu faço? O que eu faço? É, como se um pregão fosse acabar amanhã, como se não tivesse bolsa no dia seguinte. E o meu exemplo prático disso, da realidade, é esse. Eu sinto na pele, porque, claro, eu me cobro por ser um analista, a minha função, o meu produto é vender calls. Eu estou no sell side, então o meu produto como analista é vender call. Só que o meu call, ele está associado à minha configuração gráfica, à minha disciplina, à maneira como eu olho o mercado e como eu olho o gráfico. Que tem que ter relação risco-retorno adequada, tem que estar todos eles nas condições ideais. Se eu não encontrei essas condições ideais no momento em que pudesse anteceder o rally, não vai ser agora, durante o rally, que eu vou conseguir, porque tudo já andou, tudo já ganhou tudo já ganhou uma explosão muito forte. Então, a sua mente, só que eu já, enfim, estou mais cascudo no mercado, isso não é a primeira vez que acontece comigo, eu emocionalmente sinto muito. Fico ali o dia inteiro, caramba, não estou participando, está tudo subindo, etc. Sem contar que nas salas de análise todo mundo pergunta, e aí, o que está bom para comprar, o que está bom para comprar? E eu digo, nada, mas está subindo, Eu falei, pois é, mas não tenho nada. Então, a dificuldade de você colocar isso para as pessoas, dizer, número 1, tem mercado todo dia, e ponto 2, tem que esperar uma condição técnica mínima de pelo menos uma relação risco-retorno, para você entrar no trade, para que o método possa funcionar e principalmente a disciplina operacional. Você fazer isso que eu estou fazendo agora na prática, no mínimo lhe traz segurança para qualquer operação que você vai fazer. Agora, sabe o que está acontecendo? Que as pessoas não estão fazendo isso que eu estou fazendo na prática, estão entrando no oba-oba, porque a mente trabalha contra a gente o tempo inteiro, de movimentos contra-intuitivos, né? Então, o tempo todo ela está trabalhando. Então, o que está acontecendo? Várias pessoas que compraram pregão na sexta-feira ou pregão na segunda-feira, hoje e ontem, né, já estão ali tomando prejuízo desnecessário. E todas as que falaram para mim, que compraram ali, não colocaram stop, acham que o mercado continua subindo e vem pedir a nossa ajuda para dizer assim, soluciona o meu problema que eu causei sem saber de nada, né? Ou seja, e aí a gente não ia conseguir, aí eu não consigo resolver esse problema dele porque o problema inicial está na cabeça. Por isso que eu comecei o programa assim, brincando, mas com uma grande dose de realidade, né? Eu posso chegar aqui e dizer para você, amigo, amanhã a Bolsa vai subir 5% com certeza absoluta. Eu posso afirmar, exemplo. E amanhã sobe os 5% cravado. Tem gente que vai perder dinheiro. Vai perder, não vai conseguir ganhar dinheiro. Por quê? Por causa da cabeça, da mente, da disciplina. Então, é isso que a gente tem que passar essa informação, por conta de não estar preparado emocionalmente. Por isso que eu adoro essas questões. Veja só.
Eu estou tentando abrir aqui, mas talvez a gente tenha que fazer com outro... A gente pode abrir o Profit aqui, né? Pode. Porque eu não sei porque não está abrindo. Vai aqui, ó. Aqui, né? Aí, isso. Depois a gente mostra para todo mundo aqui. Veja só. Ó, abriu na hora aqui. Talvez a gente tenha que trocar do lugar. Você que fica aqui. Não, vai lá, consegue, é tranquilo. Mas como é que eu faço aqui para tirar? É só clicar, só clicar. Aí, pronto. Ok. Um pouquinho antes de ir para o gráfico. O mercado só tem dois comportamentos. Tendência e consolidação. Quando está em tendência, a gente tem um forte movimento de preço em pouco tempo. Isso é um retorno de investimento legal. A gente tem várias expectativas dos players do mercado trabalhando juntos para manter vivo a tendência. A gente, enfim, ganha dinheiro na tendência e na consolidação. Muitas coisas acontecem que são desfavoráveis do ponto de vista psicológico e matemático. A gente não tem tanta liquidez. Então, o mercado pode fazer coisas malucas por causa de falta de liquidez. Tem muito mais probabilidade de violinada. Normalmente, a gente perde dinheiro na consolidação. Mas o importante é o seguinte, quando o preço não está em tendência, ele está em consolidação, pela definição. E consolidação normalmente não tem direção ou força, você pode só operar ele pelo risco. Agora eu te pergunto, se o mercado, no gráfico semanal, está mostrando uma consolidação entre 38 mil e 50 mil, e o preço está nos 50 mil, no topo da consolidação, você vai comprar? A relação risco-retorno permite uma boa compra ali, né? Porque todo mundo quer comprar agora, porque está sentindo dor, pensando que perdeu o maior rally dos... Aí aparece o manchete, né, nos jornais online, etc. Maior rally dos últimos 5 anos. Aí você pensa, pô, eu perdi maior... Pô, cadê os caras lá dizendo para comprar? Pô, os analistas lá da Clear, a gente deu compra, não no 38 mil, a gente deu saída, né, da venda a 38 mil. E demos compra nos 40 mil para sair nos 45, 46. Aí o mercado foi além ainda do que a gente imaginava. E todo mundo com essa dor. Todo mundo com essa dor. Então eu queria mostrar o gráfico aqui. Eu também não sei mexer. Mexer aqui não, Rafa. Só com o mouse normal. É? Aí. E para mudar de tempo gráfico? É só clicar. Escreve aqui em cima tempo gráfico. Então. Bota aí 60 minutos. Por exemplo, semanal. O que eu coloco? S. S. Ah, legal. Ok. Aí aperta o Ctrl para dar o zoom. Igual ficou. Ok. Bom, vamos mostrar para todo mundo aqui o que está acontecendo com o mercado. A gente está mostrando aqui, Fábio? Tá. Ah, ótimo. Então, topos e fundos descendentes. E aí é o nosso rally aqui. A gente está com topos e fundos descendentes, tendência de baixa semanal. O rally foi até o topo anterior. Ele pode até um pouquinho mais. Dá para rolar para a esquerda? Ele rola para a esquerda e dá... Isso com a setinha. Ah, legal. Ótimo. Aí você pode desenhar, bota-se do meio aqui. Beleza. Isso aí. Então, a gente pode fazer assim ainda, né? Aí vai de novo lá. E depois voltar para cá. O que a gente está esperando realmente? Duas coisas eu vejo possibilidade. Ou ele faz esse teste do fundo e lança o Onda 3 para cima, que vai ser realmente a oportunidade dos últimos 4, 5 anos. Exatamente. Né? Ou ele pode andar de lado também, desse jeito, e depois fazer a mesma coisa. E o interessante também antecipar o ombro, cabeça, ombro invertido direito, Onda 3 para cima. E aí, aqui, quando o preço está nos 49 mil e pode ir para 52 mil, 53 mil, o stop está aqui embaixo. Né? A gente tem um stop de 12 mil pontos e um alvo de 3. É de ponta cabeça de não relação risco-retorno. Né? Outra coisa, nós não compramos novos fundos. Aqui é um novo fundo. A gente não compra novo fundo. Na verdade, a gente ainda está em tendência de baixa. Porém, esse movimento aqui quebrou
o topo anterior, fez engolfo e quebrou a tendência de baixa tecnicamente, né? Por isso a gente gosta muito da ideia, da possibilidade de fazer uma onda 3 mais para frente. E aqui, Rafa, a gente não pode perder, a gente tem que fazer uma bela campanha de educação para todo mundo, do lado psicológico e de análise, para todo mundo entender, cara, quando ele volta para 42, 44 mil desta vez... Agora é não, pra é valer. para volta pra gente, Fábio. Aí é pra, ó... Aí é para bater na mesa e não é para perder essa oportunidade. Agora, que maravilha que você tem. Você tem uns 3, 4, não sei, 6 meses pela frente para mudar a sua cabeça e vamos simplesmente seguir o preço. Quando ele chega naquele ponto de ombro invertido direito no semanal, vamos have... Ela quase fala em inglês aí. We're gonna have, né? Vamos ter bastante evidência com uma resolução bastante nítida se a probabilidade é realmente acontecer isso ou não. Se não acontecer também, nós não vamos perder dinheiro. O risco é baixo, porque mesmo que não aconteça, naquele momento o risco é baixo. Se comprar agora, o risco é altíssimo. Mesmo que, aí eu volto a sustentar a ideia de que mesmo que a bolsa exploda, de estar agora e vá para 60 mil, comprar agora ela tem um risco alto. Por mais o retorno positivo que tenha, o risco é alto. Ou seja, você pode ter ganhado dinheiro, mas se você repete essa operação sempre, constantemente, você vai ser perdedor. Você não vai acumular riqueza porque você está sempre assumindo riscos maiores. Compras em lugares onde o risco é muito maior e não vai oferecer o mesmo retorno frente àquele risco que você está oferecendo. Essa é a grande dificuldade das pessoas entenderem. Elas pensam, a mente dela só é para ganhar, eu tenho que ganhar, hoje é dia, perdi. Se eu perdi é porque eu não ganhei, então tem que ganhar, aquela coisa. Só que ele não está preparado mentalmente para entender que a ideia central do mercado é você se proteger, sobreviver para buscar a melhor oportunidade. Sim. Né? E na verdade a gente sabe que os melhores trades são raros. Se a gente entrar em qualquer dia, qualquer hora para começar a operar, muitas pessoas acham, Rafa, que mais que opera, mais que ganha. E, na verdade, as condições técnicas do mercado são desfavoráveis a maioria do tempo. Então, se você opera demais durante a consolidação, é violinado para lá, violinado para cá, é aumentar o tamanho de posição em condições técnicas ruins, é perder muito mais dinheiro. Então, muito interessante essa perspectiva. Muitas pessoas falando, bom, o que eu faço? Eu acho interessante, a gente está sempre à sua disposição, né, no YouTube, canal YouTube da Clear, também no Facebook da Clear, o canal próprio do Rafa, do Góes, etc., no Google Hangout, né? Isso. No Hangout também, os blogs aqui na InfoMoney. Enfim, estamos sempre aqui para te ajudar. Você pode perguntar quando quiser sobre qualquer assunto aí. E aí, eu quero deixar todo mundo calma. Aliás, várias pessoas escreveram depois dos últimos vídeos que eu fiz online. Muito obrigado, Bo. Estou bem mais tranquilo depois de ouvir você falar. Subiu de 38 mil para 50 mil. Condições técnicas difíceis para pegar. Não se preocupe, porque o gráfico semanal sugere e merece um teste do fundo. E essa onda 3, o interessante, Rafa, é que onda 3 é proporcional à onda 1. Então, se a onda 1 foi enorme... Então, se esse aqui é uma onda 1, que a gente nunca sabe, né? Quando não tem duende, assim, tocando sino quando faz topo o fundo. Só conseguimos identificar isso no início de onda 3, olhando para trás. Se acaba sendo o fundo desse fundo aqui em janeiro, como esse movimento agora no rally foi tão grande, a gente pode pensar num tsunami depois, no segundo semestre desse ano, em onda 3 para cima, semanal, diário,
que realmente tem alvos maravilhosos, tipo, saindo de 42, 44 para ir para 62, 64, né? A gente está falando de 50% de valorização se a onda 3 aparecer, simplesmente porque a onda 1 é muito grande. Então, nós temos que começar a fazer uma campanha, Rafa, que todo mundo pensa, realmente tem uma oportunidade técnica muito, muito bonita, que vai precisar, certamente, de confirmação também no gráfico. Isso. Eu não sou economista e não olho tanto para essas questões, como a gente tem feiras aqui. Você está virando feira de economista até, mas tem o Celso, por exemplo, que é muito fera nisso. Sempre tem um belo argumento e eu não sou qualificado de falar sobre essas coisas. Uma coisa que eu sei, o preço pode fazer que ele bem entender. Se ele voltar para testar os fundos de janeiro e romper os fundos, aí a gente começa tudo de novo. Novo fundo, não pode ser onda 3, não tem rally que a gente está imaginando, etc. Mas se o preço voltar para 42, 44 e mostra aquele sinal que vai entrar em onda 3 e o risco é pequenininho, o alvo é bem distante, e a gente percebe maior suporte aparecendo, todas as questões técnicas, eu vou bater na mesa. Provavelmente nós vamos todos bater na mesa junto. Com certeza. Né? Estamos basicamente deixando todo mundo do lado certo do mercado os últimos 3, 4 anos que estamos aqui na Clear. E realmente eu estou achando muito bonito essa oportunidade se aparecer nesse onda 3. E aí, não é para ter medo. Também não é para perder essa oportunidade quando aparecer. Né? Eu queria focar uma questão, uma experiência minha na prática. Eu acho que eu estava aqui, quando você estava falando, eu estava aqui já. Eu acho que isso pode ser até um motivo de uma boa matéria, de um artigo, de um blog, de uma reportagem, e por aí vai. Mas o que eu aprendi na reversão de 2008, que é a maior crise da história do capitalismo no mundo, e que aconteceu, né, o que eu aprendi ali, e que eu vou carregar para a possibilidade da reversão no mercado brasileiro, se vier, né? Claro que um dos pontos principais são esses, né? Que é você esperar a correção, e aí a correção vindo para vir para o último fundo, não perde o último fundo, faz um fundo maior que o anterior para voltar a subir, zigue-zague para cima, reverte tendência. O semanal é a melhor configuração gráfica para você identificar isso, porque é onde tem toda a tendência macro do mercado, onde tem um grande fluxo, onde tem o dinheiro do buy side, que é a galera dos gestores, dos fundos, é o grande fluxo mesmo. Então, eu vou pegar essa minha experiência de 2008, que cravei lá, eu tenho um artigo escrito, cujo título é Mudança de Cenário, falando que a reversão de tendência estava acontecendo, pelo mesmo motivo que pode acontecer aqui, que é pivô de alta, onda 3, possibilidade. Quer dizer, eu vou pegar essa experiência e trazer ela para cá, porque os movimentos são sempre iguais em termos de reversão. Você identifica a reversão para uma baixa para alta quando termina topos e fundos descendentes, passa a ser ascendente. Mas precisa o cara aprender como foi no passado para levar para frente. Então, é uma boa maneira de começar a campanha, né? Quer saber como vai reverter 2016 ou 2017? Aprenda como foi em 2008, né? E identifique. Agora, é incrível, né? As pessoas, dá para comprar. A pessoa não pode culpar pura e simplesmente a inexperiência dela por dizer que comprei, né? Eu bato muito isso na tecla por uma questão de disciplina mesmo e bom senso. Eu comprei e estou perdendo dinheiro, mas eu sou ingênuo, eu não sei como funciona, eu comprei para testar, etc. Tá bom, meu amigo, então faz o seguinte, testa a sua vida, pula de um avião sem paraquedas e testa para ver se você vai sair vivo nessa. Você não vai, você vai morrer. Então, assim, não adianta entrar no mercado sem uma proteção. Então, também é um mecanismo de defesa. O paraquedas está para salvar a vida do cara, assim como as ordens stop
está para quem entra no mercado, que é de renda variável. Você pode ganhar e pode perder. Então, tá na hora também de começar a dar um puxãozinho de orelha, que por mais inocente que a pessoa seja, tem que haver um mínimo de um bom senso, que é se proteger num mercado que tem risco, né? Aliás, olhando para o tamanho do candle semanal aqui, a gente percebe que a volatilidade aumentou de um fator de 3, talvez, né? Muitas pessoas acham que perderam uma super oportunidade, que na verdade muitas pessoas se escaparam também de condições técnicas desfavoráveis e até perigosos com o tamanho de volatilidade que estamos vendo hoje, né? Muito, muito forte. Esse gráfico semanal é uma coisa. Agora, eu vejo também que a gente vai ter a gente frustrado para os próximos, eu diria, sei lá, 2 ou 3 meses. Porque a gente sabe que o mercado só tem consolidação ou tendência, e ele acabou de sair de um forte movimento, uma forte tendência para cima. Justamente, por exemplo, na sexta-feira, quando a gente deixou todo mundo sair no início do dia, né, no grande gap lá para resistência, e falamos para todo mundo, zero todas as suas posições no início do dia. E aí, o dia foi andando de lado, na verdade, depois. Segunda-feira andando de lado, terça-feira andando de lado, hoje andando de lado. E por que isso? Porque os 3, 4 dias antes, aliás, a semana passada inteira, né? Até chegar na sexta-feira, era só tendência, pura tendência de alta. 3 linhas verdes, 15 minutos, estourando, indo para a lua. E depois entrou na consolidação. Bom, eu vejo isso também. Eu acho que esse gráfico semanal agora vai construir um ombro direito e vai precisar de 13 a 17 candles para fazer isso. Isso é 13 a 17 semanas, quer dizer, 3 ou 4 meses na consolidação, construindo essa. E também, 4 anos, 5 anos quase caindo, não se reverte em 2 semanas, em 4 semanas. 4 dias de forte rally. A gente está falando de 200 semanas na queda. Vai precisar pelo menos de 13 a 17 para construir uma onda 3 para cima. Então, acho que muitas pessoas têm que entender também. Não dá para pular dentro do mercado. Aliás, o que eu queria falar mais importante sobre esse episódio hoje é quando você acha que perdeu a oportunidade e mesmo que o preço está no topo, gritando venda de ponto de vista de relação risco-retorno, e certamente não é uma boa oportunidade de compra baseado na relação risco-retorno, as pessoas começam a sentir, eu tenho que comprar, justamente quando o mercado vai entrar em consolidação e volta para testar os fundos. A gente vê isso todos os dias na nossa sala, né? Verdade. Porque na nossa sala, a gente está olhando o gráfico de 15 segundos, de 1 minuto, de 4 minutos, o preferido do Rafa, 15 minutos, mas o mesmo comportamento de todo mundo é sempre muito interessante. Podemos dar uma venda, né, Rafa? Do dólar que andou 40 pontos. Quando chegou lá no fundo, as pessoas vão perguntar, agora dá para vender o dólar? Depois ele caiu 40 pontos. Que o índice vai subir 1.000 pontos e chegar no topo, no máximo do dia, depois um movimento de 1.000 pontos, e as pessoas começam a perguntar, dá para agora comprar o índice? E a mesma coisa que eles estão perguntando agora para a gente no gráfico diário. Dá para comprar BBAS? Dá para comprar Bradesco? Dá para comprar YouTube? Dá para comprar Petrobras? Da Vale, etc. GGBR, Uzi Minas, Ambev, dá para comprar? Sempre dá para comprar. A questão é se você vai comprar uma condição técnica desfavorável ou não. E isso é contra qualquer trade system que eu conheço. Eu não conheço nenhum trade system no longo prazo que ganha dinheiro comprando relação risco-retorno de 4 para 1 na venda. Então, gente, o que a gente quer falar durante esse episódio é que às vezes o preço vai embora sem a gente. Mas quando faz isso, a gente não pode deixar afetar nosso emocional. Porque quando a gente sente dor de um trade que a gente nem fez, vamos sentir impulsionados de entrar no mercado justamente na condição técnica ruim.
E isso é exatamente o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Exatamente isso. É o que está vivendo, é o que a gente deve permanecer ainda para os outros dias, porque eu não acho que volta para 36 mil pontos, não acho, mas todos os dias da queda vai sempre estar alguém perguntando se é hora de comprar, e ainda com aquela condição de... Por quê? Porque é mais ansiedade, né? E não esperar a configuração gráfica se ajeitar, nem nada, né? Então, assim, a ideia central é que assim, a gente está pregando aqui uma técnica, mas a técnica ela está atrelada a um método operacional e uma estratégia. E o método é o que você tem de interessante, é você olhar médias móveis, etc. E a sua estratégia é você buscar uma condição que tenha um risco mínimo versus o retorno que você vai alcançar. Então, o tratamento é sempre em cima do risco das operações. Quando você só pensa que perdeu e quer comprar para ganhar, esse risco ele fica de lado e é justamente esse momento em que você faz a operação que é totalmente desnecessária ou com risco muito maior, etc. Então, o cara compra um papel e ele explode, ele compra assim, ele explode, ele acha que tudo isso é muito fácil. E aí os movimentos normais ele continuar repetindo isso até uma hora que o mercado volta e entrega todo o dinheiro, faz com que ele perca todo o dinheiro que ele conquistou na primeira pernada. Então, por isso que eu fiz questão de vir fazer esse programa hoje, porque, gente, eu volto a dizer de novo, está acontecendo isso comigo e na prática, se estou ao vivo aqui com vocês, estou ao vivo na sala de trade, estou no domingo com o Rafi, estou no Morning Call, está ao vivo isso é uma coisa minha. Do 44 até o 49 eu não peguei o rally. E não é por isso que chegou na sexta-feira eu saí comprando um monte de papel. Não é por isso que chegou na segunda-feira eu saí comprando um monte de papel. Eu vim recomendar uma ação ontem no fechamento e hoje, que é a mesma, a CPFE, que por acaso hoje está subindo com o mercado caindo, que é mais excelente ainda, por conta de uma condição, etc. Ou seja, eu fiz exatamente o que eu estou pregando para vocês, o que o Bo Williams está fazendo, está falando, exatamente, sem tirar nem pôr nada. Não agir com emoção, não fiquei preocupado, embora, confesso, chegue em casa, eu fico desesperado. Veja, noticiário, não peguei nada, caramba, que vergonha, né? Meu objetivo é vender call e eu não vendi nenhum call legal porque perdi o movimento. Mas é mercado isso, é normal, eu não tenho que me desesperar, não tenho que achar que eu sou um péssimo profissional, eu não tenho que ficar ali. Então, esse dia a dia das pessoas que têm menos experiência, aconteceu comigo que tem experiência, e eu estou mostrando na prática exatamente o que deve ser feito. Longe de mim, de petulância, eu dizer que o que eu faço é o mais correto do mundo e que sigam que vocês ficarão bilionários. Longe de mim querer falar isso. É só um exemplo prático do que a gente está falando aqui, que está acontecendo na real. E aí, portanto, significa que dá certo, a operação está dando dinheiro, não estou expondo ninguém a um risco desnecessário, não estou comprando novo topo, simplesmente fazendo aquilo que a gente prega. Logo, é algo que está dando certo, é algo que vale a pena ser investigado. Então, procurem esse lado que eu tenho certeza que vai, no mínimo, sustentar você mais no longo prazo na bolsa, do que ficar fazendo parte do oba-oba, tá todo mundo subindo, todo mundo comprando. A gente tem aquele pior sentimento na bolsa, na minha opinião, que é todo mundo ganha dinheiro menos você. Esse é o pior sentimento do mundo. Você entra na sala de análise, o cara tá lá, não fez nada, aí o fulano de tal, obrigado, já bati minha meta, obrigado, já ganhei 5 mil, obrigado, já ganhei 10 mil, e você lá zerado, com dinheiro em caixa, ali pronto para apertar um botão e comprar. Você tem a pior sensação do mundo. Mas é a sensação que leva você ao erro, porque as condições, na imensa maioria, fazem com que você opere na condição errada e não na boa condição. É isso mesmo. Quando você está sentindo qualquer coisa, pare e pense bem. Se você está realmente executando o seu trade system com disciplina, com consistência. Esses sentimentos, essas emoções são alertas que estamos prestes de sair da razão e entrar na intuição, onde a gente vai assumir mais risco e onde a gente vai ter maior chance de perder dinheiro em vez de ganhar dinheiro. Tá? Operar com emoção
é perigoso. Nunca vai poder tirar, mas vamos pelo menos respeitar, vamos ligar o observador interno e tentar sempre voltar para o lado racional. E o lado racional é, quando você nem fez o trade e não perdeu nem um centavo, você não pode sentir mal sobre isso. Porque o mercado vai sempre te dar uma outra oportunidade. Sempre. E se você tiver disciplina para esperar aquele setup realmente que você sabe estatisticamente dá resultado no longo prazo, quando você entra no próximo trade, se for um da 3 para cima, todo mundo vai ficar dando risada depois, né, Rafa? Então, gente, pensam nisso. Lembre-se que Bolsa na Cabeça está disponível para vocês no YouTube, 14 horas, online, gratuito para todo mundo. Todo mundo que faz o curso fala muito bem e falam que realmente curso alinhou cabeça para ter êxito no mercado financeiro. Porque se a sua cabeça não estiver alinhado com a matemática do mercado, esquece. Você pode ter o melhor trade system do mundo, mas se você não consegue executar com consistência e disciplina, o caos do mercado vai tirar seu dinheiro. Então, é isso. Quero aproveitar, agradecer mais uma vez o Boa, porque cada vez eu me conheço mais ainda como profissional e como analista quando eu venho falar de bolsa na cabeça, porque é muito mais lá da psicologia do que na prática, e fazer um grande apelo a todos vocês aí que estão assistindo a gente, para vocês também darem foco à disciplina operacional, à parte psicológica, que é tão importante quanto você simplesmente pegar o seu setup perfeito, a combinação mágica de médias móveis para fazer você ficar milionário da noite para o dia. A disciplina operacional é algo, modo padrão, default de cada um de nós, e cada um tem que encontrar a sua, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem uma cultura, cada um tem um pensamento. Então isso é uma coisa muito mais individual do que coletiva, embora a gente esteja aqui falando, né, em larga escala. Então o meu apelo é, tem dúvida, tem alguma preocupação, tem alguma dificuldade, tem um Bo Williams aqui, autoridade no assunto psicologia de mercado. Eu não me considero tão autoridade quanto o Bo, mas posso ajudar no lado prático, posso ajudar no lado prático. Então me manda e-mail para o Boa. Ó, minha dificuldade é essa. Toda vez que eu compro, sabe a pergunta que eu quero ver? Toda vez que eu compro, o mercado cai. Eu adoro essas perguntas, porque o problema não é a técnica de comprar, é a cabeça, a psicologia. O cara operou pela emoção, né? Toda vez que eu vendo, o negócio sobe. Eu sou sempre estopado. Esses e-mails são os melhores, porque o problema é na disciplina operacional. Na verdade, o programa não se chama-se De Ponta Cabeça com o Mercado. É a Bolsa na Cabeça. É isso. Eu espero que todo mundo faça sua lição de casa para melhorar e desenvolver essas habilidades psicológicas tão importantes para o nosso sucesso. Muito obrigado pela participação. Rafa, sempre é um prazer, cara. Valeu, Boa. Dream Team Clear. É isso aí. Estamos sempre à sua disposição e queremos seu bem. Grande abraço para vocês. Até a semana que vem. Valeu, galera. Tchau. Tchau.